todos bem-vindos. Esse é o 71º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem aí as rotinas e terem menos ansiedade e prazer todos os dias aí com o decorrer da evolução. O tema do episódio de hoje é como reduzir a procrastinação. Estou fazendo um conteúdo por semana nos principais conteúdos da rede social, e dessa semana, a terceira semana de outubro de 2023, é sobre a procrastinação. Então vamos começar com a meditação inicial. Sinta-se confortável, sente. Esse é um exercício que eu prefiro sentado. Então agora quero que você fique em uma posição confortável. Você defina se vai ficar de olhos abertos, olhos fechados. Um exercício um pouco mais intenso, eu costumo guiar, mas é muito bom. Então agora quero que você puxe o ar pelo nariz. Se você estiver com o olho trancado, puxe pela boca e solte pela boca 20 vezes. Eu vou fazer aqui. Se você se perder na contagem, não tem problema. Faça, retome da onde você acha que parou. E se você fizer 18, fizer 23, fizer menos ou mais, também não tem problema. O objetivo é respirar, tá? Respirar conscientemente. Então eu vou fazer aqui e você faça do outro lado. Então eu vou deixar mais alguns segundos para você terminar a sua contagem. E já terminou a quarta. Se você não terminou, pode pausar o vídeo e retomar assim que concluir. Eu imagino que você tenha terminado, então relaxe e sinta todo o relaxamento que a respiração te trouxe, todo o relaxamento. Respirou 2 minutos, quem sabe, e provavelmente você está bem mais relaxado, você está bem mais tranquilo que antes de começar.
Então, eu espero que esse exercício tenha sido interessante, que você possa fazer isso mais vezes, como exercícios que eu vi. Então, qual a intenção do episódio de hoje? O episódio é para mim explicar como que funciona a procrastinação, tá? Como são 2 episódios por semana, mais de 2 lives. Então nesse episódio eu vou explicar bastante como funciona. Vou falar um pouco abrir um pouco de como é a solução, mas eu vou falar mais sobre a gamificação, que é a possível solução aí no próximo episódio, no episódio 72. E nas lives, se eu não me engano, teve agora na primeira semana, na avaliação eu fiz sobre o emagrecimento, então eu coloquei 2 conteúdos, né? Da procrastinação, se eu não me engano, é estudo e algum outro comportamento, eu não lembro qual que é o outro, vamos ver aqui, é emagrecimento e estudo. Então eu vou relacionar esses 2 temas em live, emagrecimento do Instagram e estudo no YouTube. Caso você esteja vendo isso do futuro, é só você digitar nos comentários, se eu ainda estiver respondendo os comentários, né? Com muita audiência talvez eu não consiga, e eu te encaminho o vídeo que você deseja. Então, continuando aqui, a intenção do episódio, então, é falar da procrastinação, explicar o que ele é, e eu vou falar sobre objetivos que você deve ter em relação à procrastinação. Então, primeiramente, o que é procrastinação? Procrastinação é eu deveria estar fazendo algo e estou fazendo outra coisa, ou simplesmente não estou fazendo aquilo. Por exemplo, eu deveria estar gravando vídeo e estou jogando. Eu deveria estar dormindo e estou mexendo no celular. Eu deveria estar estudando e estou jogando. Eu deveria estar revendo alguma aula e estou assistindo séries. Objetivamente são comportamentos que você deseja mudar. Eu espero que você deseje, pelo menos, né? Então, inicialmente, eu vou falar sobre uma coisa que precisa ficar clara aqui. Porque quando se fala de objetivos, a gente sempre tem que falar de direção. E você precisa entender a direção. Porque o que adianta você ser uma máquina de produtividade e você ter a rotina ideal se é no caminho errado? Se não é aonde você deseja, se não é aonde teu coração vai. Então, assim, primeiramente, você tem que ter valores claros, tá, gente? Ter valores claros, objetivos e uma rotina focada para alcançar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho um valor importante que é ajudar as pessoas, né? Atendimento e tudo. Então, esse valor é extremamente importante para mim. O objetivo é conseguir viver disso, né? No momento que eu estou tendo uma transição aí do pessoal para do trabalho físico CLT para o digital. Então tem esse objetivo e eu preciso de uma rotina focada nisso. Então, por exemplo, estar fazendo um vídeo aqui, eu estou divulgando conhecimento de saúde mental e ao mesmo tempo estou me divulgando na internet. E o digital é o futuro, né? Tudo indica que no futuro as pessoas vão ter que estar no digital. Então eu estou indo para esse caminho. Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos? O que você está fazendo na tua rotina para ter isso? Porque, por exemplo, recentemente talvez, meio que pressão da sociedade e tudo, de concursar. Tive isso em vários momentos da minha vida. Mas assim, não é o que eu quero, é o que a sociedade quer. Então, tipo, até tenho motivação para estudar ali alguns dias, até foco. Só que como não é meu objetivo, tudo se perde, né?
eu sinto que não é aquilo ali que eu quero. Então, isso precisa ficar claro, tá? Qual é o teu objetivo. Claro, eventualmente eu tive que trabalhar, né, todos os trabalhos que eu consegui foram a partir de prova, desde os estágios aí na faculdade até a última prova que eu fiz ali, que eu atuei no SUS, mas esse não é o objetivo para minha vida, tá? Tem concursos abertos, tem concursos que vão abrir, mas definitivamente não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida é mais no sentido autônomo, é mais trabalhar por conta. Então, você precisa, no meu caso, eu preciso ter uma rotina focada para alcançar. Eu tô com um planejamento de algumas coisas que eu irei fazer ao decorrer desse mês de outubro, que já vão possivelmente aumentar meu alcance e, quem sabe, me permitir ficar nisso. Também, em outros pontos, tem a possibilidade de eu trabalhar como CLT aí em alguns lugares aqui no município que está precisando. Tem essas duas possibilidades. Então, tá, essa foi a parte inicial, né? Valores, você tem que entender o que é importante para você, de forma que você crie objetivos que esses valores fiquem claros e você coloque uma rotina para alcançar. Então, para mim não tem muito sentido eu colocar uma rotina de estudo. Eu prefiro ganhar menos como CLT em um trabalho provisório, se for necessário, e com o tempo atingir aí a minha estabilidade como autônomo, né? Mas enfim, é o meu ponto de vista. Depois de depois de ter esses objetivos e estar agindo, você tem uma rotina focada para alcançar. Quando eu comecei no digital, eu ainda estava na unidade de saúde. No primeiro mês, que tudo era uma novidade, eu tirei férias, né, no mês que eu queria gravar. Mas depois eu não tirava férias para gravar. Eu adaptava a rotina, sábado, domingo, os dias de noite, eu gravava vídeo para colocar na internet. Então, assim, você tem que ter um foco e agir de maneira a alcançar seus objetivos. Esse ponto é extremamente importante. Então, eu espero que tenha ficado claro que não adianta você focar numa coisa que não é para você. As pessoas dizem que você tem que ter um carro, que você tem que ter uma casa, que você tem que ter toda a independência, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo. Só que eu digo assim, claro, por exemplo, se você está numa cidade muito pequena, definitivamente você tem que ter um carro. Por exemplo, Campo Belo do Sul não tem nem táxi lá onde eu morava. A população ela não usa desse serviço, então se você não tem carro, você sempre vai depender de carona. A questão da casa já é algo, eu digo assim, é negociável ter ou não ter. Por quê? Eventualmente tem pessoas que viajam o mundo inteiro, ou viajam, moram em diversos lugares e não querem ter casa própria. E não tem nada de errado com esse estilo de vida. Porque para pensar, tá, em alguns anos aí, eu acredito que eu paguei 15 mil de aluguel em 2 anos e meio, que é pouco, é relativamente pouco, é bastante pelo que eu ganhava no SUS, mas é pouco em relação a comprar um lote e comprar uma casa. Então para pensar, uma família ali humilde, né, vai gastar o quê? Vai gastar a vida inteira pagando aluguel, vai gastar 300, 500 mil durante a vida inteira, né, chutando alto, assim, para o meu estilo de vida. E se você pegar esse valor, né, sei lá, 60 anos pagando aluguel, 80 anos pagando aluguel, agora se você pegar esse valor e colocar para dar entrada no lote e construir ou comprar uma casa feita, você vai ter um valor tipo 300 mil assim de largada. Então, tipo assim, é 300 mil num espaço de tempo muito curto, ou num financiamento longo que você vai pagar muitos juros. Então, assim, tá, como é que fica? Com o decorrer do tempo, tu deixa, né, tu começa a estar economizando por ter casa própria. Mas ter a casa própria para morar não é definitivamente tão rentável assim, né? Não, tem benefícios, tá, gente? Não estou dizendo que não tem, mas eu estou dizendo que você não deve ir no que a sociedade te impõe. Outra questão,
casas para alugar são fonte de renda, então é um ativo. E no caso daí é outra questão, construir casas para alugar e tudo, talvez, enfim, talvez seja outro negócio. Mas a casa para morar é um valor da sociedade, não um valor seu. Então, primeiro ponto, falando da procrastinação, você não consegue ir a lugar algum sem resolver o sono. Então, o primeiro ponto é o sono. E o sono, ele interfere no aprendizado, então ele interfere na memória, concentração, no aprendizado e na tomada de decisão. Então é mais difícil eu fazer uma coisa que eu costumo fazer rotineiramente se eu estiver com o sono desregulado. E isso é nítido, tá, gente? Quem não dorme consegue, quem não dorme direito, quem dorme bem e não dorme direito uma noite consegue notar isso com nitidez. Se você não dorme direito há algum tempo, você já não consegue perceber. Então, o sono é extremamente importante no aprendizado, né? Tudo que você está tentando não procrastinar, de certa forma, tem um aprendizado. Nos vícios, recompensas imediatas, procrastinação e compulsões. O que seria isso? Vícios por exemplo, eu sou viciado em alguma coisa. Todo dia eu tô jogando, todo dia eu tô mexendo no celular, todo dia eu estou comendo mais do que eu necessito, ou coisas que eu não necessito, como por exemplo besteiras, né? Todo dia eu estou fazendo algo. Então isso é um vício, tá? Isso é um vício. Por um outro lado, tem as recompensas imediatas, que não é necessariamente um vício, porque, por exemplo, um dia eu posso estar comendo, no outro dia eu posso estar comprando, no outro dia eu posso estar vendo pornografia, no outro dia eu posso estar jogando, no outro dia eu posso estar mexendo nas redes sociais, no outro dia eu posso estar vendo séries. São todos vícios, mas eu não estou viciado em nenhum deles, porque eu não estou fazendo nenhum deles todos os dias. Então ele entra ali como um problema, né? Assim, na questão de tempo e na questão de escolha. Lembrando que é um problema quando tem dois fatores, ato lesivo é um deles, ou perda excessiva de tempo. O que eu quero dizer com isso? Fumar, para mim, é considerado um problema, tá? E usar drogas, beber, comer, se for o teu caso, se cortar, esses atos que interferem no teu corpo, então eles já são lesivos por si só, né? Você tem que ter um controle ali, em alguns casos, alguns deles até parar. E tem a perda excessiva de tempo, né? Que é tipo assim, tá, eu não tô com nenhum vício lesivo, sou controladinho ali na bebida e tal, só que eu vivo mexendo no celular, eu vivo jogando, eu vivo lendo, eu não paro com essas coisas. Então, tipo assim, tá, é um vício, é uma perda excessiva de tempo. Nesses de tempo a gente deve ter, tá, eu tenho vários, só que você tem que controlar. O teu dia ele tem que ser produtivo e sem exaustão, com lazer. Então, parte do dia é no lazer, parte do dia na produtividade. Como eu estava jogando antes de vir gravar o vídeo, e provavelmente, né, vou tomar um vinho vez ou outra. Eu estou gravando na quarta, né, hoje você está vendo do futuro, mas hoje é o segundo jogo do Fluminense Internacional, né, no dia que eu estou gravando. Estou gravando no dia 4. Esse vídeo, salvo engano, vai pro ar dia 18, então você já vai estar preparado para a final da Libertadores quando estiver vendo o vídeo, ou já vai estar aí em outras competições. Eu gosto do Inter, né? Não tem um time exato, né? Porque, enfim, questão minha é Chape, Inter e Concórdia, né? Aqui de Santa Catarina. Então no Catarinense eu torço pro Concórdia, no Brasileirão Chape, mas a Chape tá na B, na A eu tô pro Inter, enfim. E eventualmente hoje talvez eu tome uma cervejinha de noite, talvez eu durma mais tarde. Então assim, eu estou aceitando isso, eu estou aceitando essas recompensas e sacrificando até um pouco da qualidade do sono vez ou outra com cerveja. Com a cafeína não, que é uma questão. Então, e o sono também interfere nas compulsões, que é um vício excessivo. Então, por exemplo, eu sou viciado em fumar, né? Eu não sou, mas no exemplo, eu fumo 2, 3 cigarros por dia. É vício porque não é necessário fumar para sobreviver. Mas, agora indo para compulsão, eu fumo uma carteira do começo ao fim. Eu pito ali direto uma carteira. Compulsão.
E a procrastinação ela está relacionada nesse sentido em vários pontos. Por exemplo, nesse sentido de buscar recompensas, né? E tem um outro lado que é, por exemplo, assim, o sono desregula a ansiedade, desregula a depressão, é a regulação emocional. Se eu estou mais ansioso, se eu estou mais deprimido, o cérebro busca recompensa. E o cérebro buscando recompensa, eu vou o quê? Procrastinar, que é indo as recompensas imediatas. Então tudo está conectado. Você procrastina porque todos os caminhos te levam para isso, se o sono estiver desregulado. Então agora eu vou falar como resolver o sono. O sono, ele deve ser resolvido de maneira, digamos, com a rotina. E o sono ele é um comportamento inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero mover esse braço. Estou movendo. Espero que a câmera esteja pegando. Eu quero fazer isso aqui. Eu estou jogando meu dedo para frente, para quem está só ouvindo. Então, eu decidi, mandei o comportamento para o meu cérebro, foi lá e fez. Eu quero respirar. Respirar é um comportamento que ele geralmente é inconsciente, mas alguns momentos do dia ele está consciente, né? Que a gente faz as respirações conscientes. Então, ele é a chave, ele é o meio termo. Eu quero dormir. Não funcionou? Então, não consigo conscientemente dormir assim, tipo, eu quero dormir. Não dá. Então, ele é um comportamento que eu não consigo direcionar diretamente ele, mas eu consigo mudar a rotina para favorecer um sono melhorado. Então, primeiro ponto, teve a semana do sono, né, que foi a semana anterior, a segunda semana de outubro. Tem vídeos aí, né, tem outros, no caso, vídeo 68 e 69 eu falei bastante sobre isso, expliquei muito bem, mas vamos lá. Primeiro ponto, cafeína. Tá, gente? Cafeína é o erro mais comum do brasileiro, talvez do ser humano em si. A cafeína, ela dá uma energia, ela é ótima, só que de manhã. A cafeína, falando principalmente do café, mas tem aí outras questões. Então o recomendado que eu digo, tome café apenas de manhã. Se você toma de tarde e de noite, tire da noite e depois tire da tarde. Depois do café tem chimarrão, tira da noite, energético, nem toma, mas se for tomar, toma de manhã. Refrigerante, tira da tarde e da noite. Refrigerante tem menos cafeína, mas a gente toma em maior quantidade, deixa só ali pro limite no almoço. E outras questões, né? Chá preto, tira da tarde e da noite. Chá verde, o nome chá verde, não a cor verde, tira de 4 a 5 horas antes de dormir. Chá mate também. E evite comer chocolate próximo do horário de dormir e tomar chocolatado também próximo do horário de dormir. São aí as sugestões da cafeína. Uso inadequado da luz. Então, de dia, que nem eu estou gravando esse vídeo de dia, a luz, né, como você pode ver, tem uma ring light atrás, tem a luz aqui acesa, a janela está fechada, questão da chuva, do ruído também é uma fechada, mas se o tempo estiver limpo é interessante deixar a janela aberta. E de noite não é necessário isso, tá? De noite é bom evitar a questão da luz. De noite é interessante evitar, ficar mais ali no negócio light, um negócio mais tranquilo. Então essa é a questão da luz. De dia, para quem tem problema de sono, logo ali depois da higiene da manhã, você fica um pouco fora de casa, para o cérebro entender que é dia, porque o nosso olho ele capta a luz e ele entende que de dia a gente deve estar em ambientes iluminados, de noite em ambientes escuros e dormindo, né? Porque o nosso olho não vê de noite, a gente não é nato caçador noturno. A gente, sei lá, se o ser humano caçou de noite em algum momento, foi uma questão específica, mas a gente não é caçador noturno, diferente de outros animais. Então, assim, esse ponto é interessante, né, essa questão do olho, né, do olho humano. E também é interessante você pegar a luz no final da tarde, né, quando está escurecendo. Pega ali uns 15, 20 minutos de manhã, uns 15, 20 minutos de tarde.
você pode ficar fazendo alguma coisa fora de casa, né? Em Campo Belo do Sul eu orientava as pessoas, né? Lá é cidade muito pequena, então eu ia trabalhar a pé na maioria das vezes, eu não ia de carro porque estava chovendo, eu só ia de carro se eu tinha visita para fazer, eu gostava de fazer tudo com o meu carro. Então assim, eu mesmo fazia isso, de dar uma caminhada de 5, 10 minutos de manhã, né? Tinha uma janela lá, eu deixava ela sempre aberta, exceto quando pegava muito sol, e também recomendava para as pessoas esse tipo de coisa, tá? Então, por que tu não vai caminhando para o serviço de manhã? Por que tu não troca o carro pela caminhada se você fica parado lá? Você não tem necessidade de se deslocar lá, né? É uma ideia, eu dou para cidades pequenas aí. Para quem não é de cidade pequena, aí tenta adaptar, por exemplo, os ônibus, eles têm janelas, né? Eles têm uma grande iluminação, ficar um tempinho fora, né? No ambiente fora ali no começo da manhã e no final da tarde, uns minutinhos aí para o cérebro entender que começou o dia e que terminou o dia. Então, essa é a ideia. Tá, da luz. Evitar a luz de noite, evitar o excesso de noite, o excesso de estímulos, o excesso de celular, você ficar jogando até dormir. Assim, você tem que fazer uma rotina mais tediosa de noite. Hoje em dia é um pouco complicado isso porque a tecnologia está muito forte. Então, tipo, trabalhei de dia, eu vou jogar de noite. Na verdade não, tá, gente? Joga, mas joga até 1 hora antes de dormir, ou, enfim, se for uma atividade muito para cima. A questão do Big Brother e programas de noite que te deixam para cima, eu recomendo você ver no dia seguinte, né? Assinar a Globoplay ou fazer alguma coisa e ver no dia seguinte, tá? A minha recomendação. Assim como outras sugestões, assim, tenta não ficar muito para cima de noite. Celular, jogos, redes sociais, né, tudo que te deixa para cima. A recomendação, tem um episódio próprio do sono que eu falo isso, mas é ter pelo menos 7 horas de sono se você for adulto e ter uma margem ali, né, até o horário que você vai acordar. Então, ter uma margem de ficar 7 horas e meia, 8 horas na cama, entre o tempo de pegar no sono até o tempo de ter que levantar de manhã, considerando aí o tempo de pegar no sono, o tempo que levanta de madrugada e o tempo para acordar de manhã, para você ter uma margem boa para dormir, tá? Tem essas questões aí, tem os episódios próprios do sono, o mais recente foi o anterior, então o número 70, tá? O número 70 foi o mais recente, você pode ver como dormir bem, acordar cedo e sem despertador. Não funciona exatamente com todo mundo, mas as ideias que tem ali você consegue captar e colocar na tua vida. Então, vamos para o próximo ponto da procrastinação. Lembrando, né, que a gente não vai chegar exatamente na procrastinação aqui, mas a gente vai entender o que ela envolve. E você não consegue melhorar ela se você não mudar algumas coisas da tua vida. O primeiro ponto é o sono. E tem 2 motivos principais no sono, tá? 2 motivos principais, assim, tudo está conectado, são centenas de motivos dentro desses 2. O primeiro motivo é que o sono ele interfere diretamente na procrastinação. Então ele interfere e vai afetar. E o segundo motivo é que mesmo que você consiga forçar a barra, nada se consolida sem regular o sono. Então você não vai conseguir ir muito longe sem regular o sono. Então tem esses 2 pontos. Próximo ponto, motivação, tá? Motivação. O que é a motivação? Motivação é o motivo para a ação, motivo para fazer algo. E parece bobeira, tá, gente? Parece bobeira, mas você precisa ter um pouco de motivação e foco, senão nada se sustenta. Por exemplo, meu objetivo não é estudar para concurso. Então, se eu estudar, eu não vou me sentir tão motivado. Eu não vou sentir tão motivado porque não é o que eu quero para mim nesse momento. Eu quero algo mais autônomo. Agora, se eu tiver em contrapartida dando palestras, mesmo sem receber ou sem receber muito, eu vou me sentir feliz. Por quê? Porque no futuro é um dos ramos que eu pretendo atuar. Eu gosto de falar, eu gosto de falar em público. Estou gravando 6 vídeos hoje, né? Se der tudo certo, esse é o primeiro. E essa ideia é boa para mim. Então, um pode ser que está me levando para o futuro financeiro, estudar. O outro pode ser, não estou ganhando nada fazendo palestra.
mas eu me sinto mais motivado em fazer palestra, né, que futuramente talvez eu teria um retorno maior, do que propriamente estudar para concurso. Agora, estudar para os atendimentos, estudar para outra coisa. A gente sempre está estudando, tá? A gente sempre está estudando para continuar aí crescendo como profissional, até questões pessoais aí. Então, a motivação, ela é muito importante. Nada se sustenta sem motivação. Se não é o que você quer fazer, você não vai conseguir fazer, tá? Aquele negócio de ir no foco, de ir na raça, não funciona muito bem. A pessoa que conseguiu isso tinha motivação. Então agora, avançando para a ideia que você tem que ter em relação à procrastinação, você tem que identificar os gatilhos. Por exemplo, se eu sou ansioso e a ansiedade me faz ficar no celular procrastinando e não fazer algo que deve ser feito, eu notei que é a ansiedade, eu notei que é a raiva, eu notei que é a tristeza, eu notei que é o tédio, eu notei que é o cansaço. Para mim, as recompensas elas aparecem quando eu não durmo direito, tá? Elas aparecem de maneira mais intensa, ou quando eu estou muito cansado, que é basicamente a mesma coisa, mas como eu posso ter dormido bem, só que tido uma rotina extremamente cansativa. Eles aparecem para mim, né? As recompensas de maneira, eu sempre tenho, mas elas estão de maneira mais prolongada, de maneira mais intensa nesse sentido. Então, é o que aparece para mim. E você tem que entender esses gatilhos. Você tem que aprender duas coisas: a evitar eles, né? Ter uma rotina produtiva, com lazer, né? Sem exaustão, e você tem que ao mesmo tempo aprender a conviver e tirar esses gatilhos da tua rotina, se possível. O gatilho é um colega do trabalho que me estressa. Bom, se você não consegue tirar isso, você tem que aprender a conviver com e tentar, né, regular. Então, esse ponto é bem importante. Você pode anotar, né, quando você está fazendo isso. Então, inicialmente, você faz uma agenda e você não tem obrigação de chegar no teu objetivo, que é não procrastinar, ou estudar, ou emagrecer. Inicialmente, você só tem que registrar o que está acontecendo. Quando que você está conseguindo fazer, quando que você não está conseguindo fazer, quando que você está procrastinando, de maneira que você não quer procrastinar, porque não procrastinar nunca é humanamente impossível, a gente precisa de um lazer. Então você precisa anotar tudo isso. Depois você começa a melhorar a rotina e manter por último. Então inicialmente você não precisa se colocar, a menos que seja uma questão urgente aí, no ponto de parar tudo e mudar a rotina de forma radical. Porque assim, mudar de forma radical gera menos constância e menos resultado no geral, mas para algumas pessoas pode funcionar. E você tem que buscar o teu remédio. Não é o remédio do coleguinha, não é o que funciona para os outros, é o que funciona para você. Os tipos de procrastinação, então, existem 3 tipos mais o híbrido. O tipo evitador, que a pessoa ela não quer fazer aquilo e ela evita fazer aquilo. Tá? Então ela está evitando aquilo, ela tem motivação em não fazer aquilo. Tá? É um tipo de procrastinador. A própria procrastinação é não fazer isso. Indeciso, que ele não sabe como fazer e não busca como aprender a fazer. O segundo. Recompensador, mais o meu tipo, assim, que, por exemplo, eu não estou fazendo porque é uma coisa tediosa, porque é uma coisa chata, tipo, sei lá, lavar uma louça, porque eu prefiro ficar jogando no celular. Então, tipo, se eu for procrastinar, eu vou tender para esse tipo. E tem os híbridos, de 2 ou mais. Eu sou indeciso e gosto de recompensa. Estou evitando e gosto de recompensa. Estou evitando e sou indeciso. Tem os híbridos ou híbrido dos 3 juntos também, um pouco de cada. Tá? Você tem que entender o que está acontecendo e por que você está evitando fazer alguma coisa. Eu busco recompensas. Então, se eu não dormir direito, a minha forma de procrastinar vai ser buscando recompensas. Descobrir qual é a tua e tentar tratar isso. A gamificação é a forma como eu vou explicar a solução para esse problema, que é basicamente a ideia da psicoterapia, né? Ou de alguma coisa que você for fazer. Tudo que você vai fazer é meio que solucionar um problema. Estou com fome, então eu vou fazer um almoço. Solucionar um problema, mesmo que é cotidiano. E a gamificação é uma ideia que vem para resolver a procrastinação.
ela será mais abordada no próximo episódio, mas a ideia é o seguinte, você colorir, você gamificar os teus objetivos. Então você cria um jogo e nesse jogo você tem o objetivo de ganhar pontos. E para você ganhar pontos, você tem que fazer os exercícios ou as atividades, as tarefas, o checklist que está nessa parte. Então, se você conseguir fazer esse checklist, você avança. Se você não conseguir, você não avança. E você tem que se motivar, por exemplo, imprimir um calendário. Você imprime um calendário e você tenta pintar de verde os dias e as semanas que você está fazendo atividade física. Então o teu objetivo é deixar aquele mês inteiro verde. É difícil, eu consegui algumas vezes, mas é extremamente difícil você conseguir fazer isso, tá, gente? É bem difícil. Então você precisa se motivar e às vezes você vai fazer só para não ver aquela pichação, né, aquele vermelho no meio de todos os outros verdes. Então é uma das formas. Eu vou trabalhar mais a gamificação no próximo episódio, tá, gente? Porque a intenção dessa semana é justamente falar isso, então eu vou dar uma revisada nos principais pontos e vou trabalhar aí a gamificação. É muito importante você buscar ajuda, então, por exemplo, se a gente tem algum problema que a gente não consegue resolver, que está interferindo muito forte na nossa vida, a gente deve buscar ajuda. Comigo tem atendimento online para o mundo inteiro que tem internet e tem atendimento presencial para Concórdia Santa Catarina. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, no Facebook, tem o meu WhatsApp na descrição, é só clicar no link. E se você está vendo esse vídeo dos cortes, tem meu WhatsApp aqui na legenda, tá? É só você digitar manualmente ali no celular, tem os meus cortes na legenda. Então, é isso aí, galera. Eu estarei fazendo mais episódios do podcast Rotina Funcional. Tem minhas redes sociais na descrição. Instagram tá tendo conteúdo diariamente no momento. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.